Hoje eu vou falar para vocês alguns princípios de liderança que eu venho aprendendo e que eu gostaria de registrar e ensinar a como a gente evita problemas de conflitos durante relações. Vou falar aqui sobre dois principais pontos. O primeiro vai ser como falar coisas desconfortáveis sem se comprometer. A gente sabe que na maioria das situações, a gente tem problemas no sentido de, cara, uma situação é complicada, eu preciso dizer uma coisa, mas eu preciso me preocupar se a pessoa não vai se chatear. Só que quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de transmissão de mensagens. Então eu não posso fazer com que eu coloque outras palavras dentro de uma frase que interfiram na mensagem que eu estou mandando. Por isso a gente tem que usar a primeira coisa, sinceridade. Quando a gente fala de sinceridade, a gente fala sobre ser direto ao ponto, falar as coisas como devem ser faladas. Por mais que isso implique em magoar as pessoas, a gente não pode olhar para o sentimento de com quem a gente está falando. No sentido de, eu não posso me preocupar se aquilo vai ferir a pessoa ou não. Eu devo apenas comunicar a mensagem da melhor maneira possível e com que ela compreenda. O fato da gente se preocupar com outras pessoas impede a gente de ser totalmente transparente, o que pode ocasionar, em situações como relacionamentos, a gente guardar fatos e, consequentemente, esses fatos virarem uma tempestade em copo d'água. Então ele vai enchendo e uma hora transborda. E é aí que é o que dá merda. Então, quando a gente fala sobre sinceridade, a gente está falando sobre conseguir falar as coisas de uma maneira direta ao ponto, beleza? Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Segunda coisa é a argumentação. Cara, tu não pode falar uma coisa para uma pessoa que tu gosta, ou para qualquer pessoa do seu trabalho, ou para um amigo seu, com um poder de argumentação fraco. Primeiro, saiba usar as palavras. Tenha dialetos, tenha argumentos suficientes para você se posicionar e saiba ter vocabulário para você conseguir manipular as palavras da melhor maneira possível. Então, uma vez que a gente tem argumentação, a gente tem poder de conversão, né? De você poder convencer alguém em alguma coisa. Então, a outra coisa que a gente tem que pensar é como que a gente vai ter um tipo de comportamento, né? Ou seja, uma postura corporal para transmitir a mensagem que eu quero transmitir. Uma vez que, por exemplo, eu abaixo meu tom de voz, eu falo para você de uma maneira mais séria, eu respiro enquanto eu tô falando, transmite uma certa sensação, certo? E agora, quando eu preciso falar uma mensagem sobre um problema e eu não posso demonstrar raiva, eu tenho que falar de uma maneira mais calma. Então, a forma com que a gente fala, ela é muito importante, seja no nosso comportamento durante a fala, ou seja, por exemplo, na nossa linguagem corporal. Uma linguagem corporal mais fechada, uma cara mais fechada, vai se transformar numa pessoa mais difícil de ser ouvida e também demonstrar menos abertura. Mas uma vez que você sorri e você consegue abrir os braços e você olha diretamente para a pessoa, você vai estar se demonstrando uma pessoa muito mais aberta e muito mais tranquila. Você pode ver com que a forma com que eu falo, ela altera o tipo de mensagem que eu estou transmitindo de uma maneira não verbal, certo? E esses são os três principais pontos que impedem a gente de transmitir as mensagens da melhor maneira possível, certo? Então, quando a gente fala de liderança, ou quando a gente fala sobre ser pessoas de alto impacto, a gente tem que lembrar de pontos como esse, certo? E assim você conquista uma oratória melhor e se desenvolve mais nas suas relações interpessoais.